Em emergente, gente, a gente tem que separar muito bem uma urgência hipertensiva e uma emergência hipertensiva. Hoje em dia, eu não sei como que os professores de vocês estão tratando isso, porque muitos professores não estão utilizando a tabela nova. Eles ainda estão focando em urgência hipertensiva e emergência hipertensiva, porque foi assim que nós sempre aprendemos desde o primeiro ano. Tá? Qual é a principal diferença? Bom, a gente sempre vai avaliar, não importa, a PA sempre vai ser aquela PA que está acima de 180, 120. Ah, mas aqui está falando que basicamente é uma PA acima de 160 e 100. E lá no outro está falando que é uma PA de 180, 290 a 123. Sim, mas a gente vai utilizar uma faixa de corte para as duas de 180 por 120, tá? Sistólica diastólica. Por quê? Porque, gente, não é pela cifra que se sabe que é uma urgência ou emergência hipertensiva, é pelo dano ao órgão-alvo, tá? E aqui, para a prova, que vocês mais precisam entender é que, numa urgência hipertensiva, eu não vou ter afetação de órgão-alvo. Então, eu tenho uma cifra aumentada e eu tenho a obrigação de abaixar essa PA dentro das primeiras 24 a 48 horas, com uma medicação por via oral. Então, urgência hipertensiva, qual é o meu objetivo? Descer de 20 a 25% essa pressão arterial dentro de 24 a 48 horas. Como farei isso? Utilizando uma medicação por via oral. Tá? Qual medicação? Posso utilizar captopril via oral. Posso utilizar nifedipina? Posso, mas eu não vou utilizar sublingual. De maneira alguma utilizo sublingual. Tá? Clonidina? Posso. Hidralazina? Posso. Beta-bloqueador seletivo? Posso. Qual é o que eu vou eleger? Gente, captopril e ECA tem tudo quanto é lugar. Tá? Captopril é o que você vai eleger. Só vou evitar se for uma gestante e se a paciente tiver o quê? Alergia. Aí eu evito. Bom? Agora, os outros são opções que eu tenho, mas todos eu preciso fazer via oral. O que eu não vou usar na urgência? Não vou utilizar nifedipina sublingual. Não utilizo outra via a não ser oral. Galera, via oral é engolir comprimido, não é por debaixo da língua. Sublingual é uma coisa, via oral é outra. Não confunda, tá? Então, não vou usar nifedipina sublingual, não vou utilizar endovenoso, nada endovenoso. E nem vou utilizar diurético de álcool, tá? Esses eu não utilizo. O que eu vou utilizar? Captopril, via oral. Agora, como que eu vou tratar uma emergência hipertensiva? Você vai olhar e isso aqui eu vou ter o quê? Um dano a órgão branco. Quem eram os órgãos brancos, órgãos-alvo? Cérebro, olhos, coração, rins e vasculatura periférica. Gente, numa emergência hipertensiva, geralmente vai vir o dado que o seu paciente estava o quê? Ele estava em casa fazendo alguma coisa e ele começou a passar mal. Aferiram a pressão e a pressão estava altíssima. Foram para a urgência. E lá na urgência, esse paciente sentado, ele começa a ter algumas certas coisas estranhas. Ou ele vai ter clínica de um AVC isquêmico, na hora, né, vai ficar com uma hemiparesia, com desviação de comissura labial, com pitose palpebral, dificuldade de marcha. Ou seja, o que aconteceu? Ele teve um AVC isquêmico. Por quê? Porque a pressão arterial dele subiu tanto, gerou um AVC isquêmico. Foi uma emergência hipertensiva com AVC isquêmico. Aí sim, então se eu tenho um AVC isquêmico, é uma lesão aguda de cérebro. Se é uma lesão aguda de cérebro, é uma emergência hipertensiva. Preciso tratar como tal. Agora, se for olhos, vai ter uma pressão arterial bem elevada, eu vou fazer um fundo de olho. E no fundo de olho, eu vou encontrar achados agudos de pressão arterial elevada.
Quais são eles? Papiledema e hemorragias. Agora, se a gente está falando de coração, infarto. O paciente vai estar com a pressão alta e vai estar com clínica de infarto. O que não é tão comum. Não é muito comum ver clínica de rim e ver clínica de vasculatura periférica, tá? Foquem mais em cérebro, olhos e coração. Esses são aqueles que mais vão falar para vocês de uma emergência hipertensiva. Bom, fechou. Então eu já sei que se eu tenho pressão arterial elevada, a gente não precisa estar 200 a pressão, tá? Uma pressão de 160 e o paciente começou a fazer um AVC isquêmico, é uma emergência hipertensiva, tá? De qualquer forma. Então, viu que está com a pressão alta, viu que tem um dano ao órgão branco, vou tratar este paciente imediatamente, diminuindo 20 a 25% da sua pressão arterial em até 1 hora. Viu que modificou, né? O valor da porcentagem mantém o mesmo, 20 a 25%. O que modifica é o tempo, que antes era 1 dia, agora é 1 hora para baixar isso. Eu, com o meu tratamento para uma emergência intensiva, quero fazer este paciente chegar a 120, 80 na hora que eu fizer o tratamento? Não, não é essa o meu objetivo, não é este. Eu quero que este paciente somente abaixe 20 a 25% dessa pressão em até 1 hora. Não é, mas eu quero retornar a pressão às cifras normais em até 1 hora. Não, tá errado, tá? É abaixar de 20 a 25%. Só isso. Aí depois eu vou controlando. Para fazer isso em até 1 hora, não dá para utilizar via oral. Não dá. Eu preciso de fármaco endovenoso. Eu preciso de fármaco endovenoso. E qual é o fármaco endovenoso mais utilizado? Enalaprilato. Este é o fármaco endovenoso mais utilizado para as emergências hipertensivas, tá? Então, foquem muito no enalaprilato. Labetalol também é utilizado? Bastante, mas em grávidas, tá? Furosemida, só vou usar furosemida se tiver congestão pulmonar. Se não tiver congestão pulmonar, não toco na furosemida. É enalaprilato. Tá? Esqueçam furosemida se não tem congestão pulmonar. Fármacos para administração para goteio contínuo: nitroglicerina, nitroprusiato de sódio e labetalol. Esses eu posso fazer infusão contínua. Tá? O enalaprilato geralmente eu não faço contínuo. Eu dou ele e espero que ele já abaixe, porque ele é bem potente. Eu não me recordo em nenhuma. Não, tem sim. Mas, na maioria dos casos, galera, vocês não precisam saber a dose, tá? Não precisa saber ficar manejando dose do fármaco. Eles não cobram dose. Eles te cobram grupo do fármaco e nome do fármaco. E efeito adverso. E contraindicação. Mas dose, não. A não ser que seja algo muito específico, como sífilis. Sífilis, ok, eles vão te cobrar dose, tá? Mas se não for, não vão te cobrar. Deixo para vocês uma tabelinha, que é a nossa nova tabela de pressão arterial. Quando que é ótima, quando que é normal, quando que é alta, quando que é grau 1, quando que é grau 2, quando que é grau 3, quando que é só sistólico isolado, tá? Essa daqui é a que a gente está utilizando mais agora. Então, quer decorar, decora. Não quer, não precisa decorar, tá? Não tem grandes complicações aqui, não. Bom, então, entendemos que hipertensão arterial primária em adultos, eu vou fazer o diagnóstico. É uma pressão elevada. Então, como que eu vou tratar? Vou tratar com fármaco. Se é uma pressão que está 140/90 ou mais, fármaco. Qual? Quantos? Dupla terapia. Vou fazer IECA, tiazídico. IECA, bloqueador de canal de cálcio. ARA2, tiazídico. ARA2, bloqueador de canal de cálcio. Esses que eu vou utilizar nessas combinações. Tá? Vou utilizar sempre dupla terapia.
Aí vai falar para você que o paciente foi diagnosticado com hipertensão e ele está em dupla terapia otimizada, já nas maiores posologias, e não está controlando. Qual a sua próxima indicação? Aumenta, agrega mais um fármaco, faz tripla terapia. Tá? Ah, mas está falando que o paciente usa dupla terapia, mas que não otimizou, que nunca foi otimizado, que ele sempre usou essa, desde quando ele começou a dose baixa. O que você vai fazer? Otimizar o esquema atual. Como? Aumentando as doses. Fico com 2 fármacos, mas aumento a dose desses fármacos. Agora, já está otimizado. 3 fármacos. Não está otimizado ainda. Otimize. 2 fármacos, otimiza. 3 fármacos, já está tudo otimizado, bota o terceiro. Já está com 3 fármacos otimizados, preciso agregar um quarto. Qual é o quarto antihipertensivo de eleição que eu vou colocar em qualquer tipo de paciente? Espironolactona. Este é o quarto medicamento antihipertensivo que eu vou utilizar para uma hipertensão arterial sistêmica resistente. Tá? Urgência e emergência hipertensiva, tenho que me lembrar que urgência não tem dano a órgão-alvo, emergência tem dano a órgão-alvo. Saiba quais são os danos a órgão-alvo. Como que eu faço o tratamento? Ambas visam baixar de 20% a 25% da pressão arterial. O que muda? Tempo. Urgência hipertensiva, sem dano, baixa de 20% a 25% de pressão arterial em 24 a 48 horas. Emergência hipertensiva, com dano a órgão-alvo, baixo de 20% a 25% de pressão arterial em 1 hora. Urgência, via oral. Emergência, endovenoso. Isso. Urgência, via oral. Engole o comprimido. Emergência, endovenoso. Certo? Creio que vocês não têm alguma dúvida. Podem utilizar o chat ou abrir o microfone, se vocês quiserem. Não, tá tranquilo. Beleza. Fechou. Então, seguindo com os nossos transtornos hipertensivos, agora a gente vai para os transtornos hipertensivos de grávida. Tá? Pessoal, não se complique. Tá? Não se complique. Grávida. Já era hipertensa antes de engravidar? Já. Hipertensão crônica. Não, Guilherme, ela não era hipertensa antes de engravidar. Tá. E quando surgiu essa pressão alta dela? Antes das 20 semanas de gestação. Então, ela é hipertensa crônica. Mas surgiu essa pressão alta depois das 20 semanas de gestação. Então, ela tem uma hipertensão gestacional. Fica claro para vocês a diferença? Antes de 20 semanas, qual é o diagnóstico? Hipertensão crônica. Depois das 20 semanas, se chama hipertensão gestacional. Essas são as diferenças. É o corte. 20 semanas. 20 semanas para menos, crônica. 20 semanas para mais, gestacional. Se eu sei disso, eu já sei que uma hipertensão, ela é caracterizada por cifras acima, maior ou igual a 140 ou 90. Se for antes da gestação ou antes das 20 semanas, ela é uma hipertensão arterial crônica nessa grávida, tá? Se permanecer, gerou na gestação, mas permaneceu 12 semanas ou mais depois do parto, era uma hipertensão gestacional que virou uma hipertensão crônica, tá? Estes são os 3 jeitos de uma mulher grávida ter uma hipertensão arterial crônica. Já era hipertensa antes de engravidar, engravidou e não era hipertensa. Antes das 20 semanas se tornou hipertensa, hipertensão crônica. Ou engravidou, não era hipertensa, teve uma hipertensão gestacional, foi tratada tudo certinho, pariu. E logo depois que ela pariu, 12 semanas a gente controla ela. Se na 13ª semana ela ainda continua com as cifras altas, ela se tornou uma hipertensa crônica. Vou basicamente fazer o quê? Ter os achados, vou fazer todos os exames que eu preciso, né? Esse EAS, gente, é um exame de urina, tá? É urina simples.
para ver se tem proteinúria, para ver a creatinina. Vou pedir a creatinina, né? Vou pedir o ácido úrico, vou pedir o hemograma, a função hepática e a ultrassom obstétrica. Todos esses exames eu preciso solicitar para pacientes grávidas com hipertensão crônica. Como que eu vou fazer manejo? Tenho que controlar a pressão arterial dela. Como? Fármaco. Qual? Não vou fazer IECA nem ARA2. Eu vou controlar esta mulher com metildopa, labetalol ou ninfedipina. Qual que a gente mais utiliza via oral? Metildopa, tá? Mulher grávida com hipertensão crônica. Ah, mas ela já tomava IECA, ela já vinha tomando enalapril. Continuo? Não. Suspendo o enalapril e inicio metildopa. Nossa, eu já até enxergo isso como pergunta de prova. Tem que saber. Ah, mas ela já tomava. Então vai parar de tomar e vai iniciar o que ela pode tomar, tá? Agora vem um assunto bem delicado, que é a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia, tá? Uma coisa aqui, deixa eu ver se está lá embaixo. Não tá. Aqui a gente tem a hipertensão gestacional. Gente, é a mesma coisa que uma hipertensão crônica, tá? Só que surgiu depois das 20 semanas de gestação. Como que eu vou tratar? Da mesma forma, metildopa. Tá? É a mesma coisa. Só vai ser nomenclaturas diferentes. Pré-eclâmpsia. Aqui a gente se embanana. Na pré-eclâmpsia, eu tenho uma paciente que tem já níveis de pressão arterial elevado, tá? Níveis de pressão arterial elevado. E aí essa paciente, o que ela vai ter? Ela vai ter esses níveis depois das 20 semanas e ela vai ter uma proteinúria, que é maior de 300 miligramas em 24 horas. Gente, não se confundam com síndrome nefrítico e nefrótico. 3 gramas, 3,5 gramas, não é grama. Aqui, numa mulher grávida que tem pressão alta, se já detectei 300 miligramas de proteinúria em 24 horas, eu não vou esperar chegar em rango nefrítico nem em rango nefrótico. Essa mulher já tem uma pré-eclâmpsia, tá? Pode ser dessa forma, ou uma mulher que já tem uma hipertensão arterial sistêmica com disfunção de algum órgão, mesmo que ela não tenha proteinúria. Tá? Esse é o mais raro. O que é o mais comum? Eles sempre colocam para você essa mulher, depois das 20 semanas de gestação, com hipertensão e proteinúria acima de 300 miligramas. E aí você já pode fazer o seu diagnóstico de pré-eclâmpsia. Só que tem um problema. Qual é o problema? Eu não posso deixar o diagnóstico de pré-eclâmpsia só como pré-eclâmpsia. Eu preciso colocar se ela é leve ou severa. Quando eu estou falando de uma pré-eclâmpsia leve, a pressão arterial dela não sobrepassa muito os 140/90 em 2 tomas com 4 a 6 horas de diferença. Ela não aumenta muito essa pressão, tá? Ela sobe, mas não passa muito dos 140/90. E aí, eu faço agora, 5 da tarde, aferir, tá? 145/92, né? Com proteinúria. E aí eu espero 4 a 6 horas. Então, 5, 6, 7, 8, 9. 9 da noite, eu vou lá aferir de novo. Quando eu vou aferir às 9 da noite, tá 145/98. Tá igual, né? Continuou alta. Então, isso daí é uma classificação leve. Tem que ter 2 tomas mais a proteinúria. Aí a gente tem uma pré-eclâmpsia leve. A outra, a pré-eclâmpsia severa, ela é caracterizada por cifras arteriais acima de 160 e ou 110, tá? 2 tomas diferentes também, mais uma proteinúria. E essa proteinúria, ela geralmente pode estar num rango, né, maior, num rango nefrótico, 5 gramas em 24 horas. Pode estar só com as 300 miligramas também. Você sempre vai olhar. Se tem um destes achados, você já vai falar que é uma pré-eclâmpsia grave. Se a pressão dela já está acima de 160, 110, em 2 tomas, é uma pré-eclâmpsia grave.
Se a proteinúria dela ficou massiva, 5 gramas em 24 horas, é uma pré-eclâmpsia grave. Se esta mulher não está urinando, tem menos de 100 ml urinados em 4 horas, é uma pré-eclâmpsia grave. Se tem lesão de órgão-alvo, cérebro, olhos, coração, rins, é uma pré-eclâmpsia grave. Se tem dor no epigastro ou quadrante superior direito, hipocôndrio direito, é uma pré-eclâmpsia grave. Gente, dor de cabeça não faz ser pré-eclâmpsia grave, tá? O que faz ser pré-eclâmpsia grave? Estes requisitos, tá? Pressão acima em 2 tomas, proteinúria acima de 5 gramas em 24 horas, oligúria menor de 100 ml, uma lesão de órgão-alvo ou dor em epigastro ou em quadrante superior direito. Essa é a nossa pré-eclâmpsia grave. Ótimo, fechei disso. Como que eu vou manejar esta mulher? Eu preciso fazer o acompanhamento desta mãe e deste feto, tá? Então, eu sempre vou fazer um repouso relativo. É total? Não, repouso relativo. Já que essa mulher, ela tem o quê? Uma grande chance de ter uma eclâmpsia. Junto com esses manejos, eu vou começar nela AS, tá? Como profilaxia de eventos tromboembólicos. Ah, Guilherme, mas este é o tratamento de eleição, isso é o que vai baixar a pressão dela? Não, gente, não é. Não é. Né? Fazer o acompanhamento, repouso relativo não vai abaixar a pressão dela. E o AS tampouco vai abaixar a pressão dela. Tá? O AS é só para profilaxia de evento tromboembólico, que a gente sim ou sim tem que colocar numa pré-eclâmpsia, principalmente severa. Tá? Agora, como que eu vou tratar essa pré-eclâmpsia? Antihipertensivo, se eu tenho 2 tomas, como unifedipina, labetalol, a hidralazina. Sempre vou fazer, passou de 160 a 110, gente, eu vou fazer o quê? Endovenoso, tá? E vou iniciar sulfato de magnésio para prevenir convulsão, para prevenir a eclâmpsia, tá? Utilizo uma dose de ataque de 6 gramas de sulfato de magnésio em 10 ml de soro fisiológico, que vai ser passado para essa mulher endovenoso em 30 minutos. Logo depois, o que eu vou fazer? Eu vou basicamente fazer a manutenção, tá? Manutenção, vou dar mais 6 gramas de sulfato de magnésio em 500 cc com um goteio de 28 gotas por minuto. Tá? E deixo ela lá tomando esse soro. Gente, tem que saber a quantidade de dose de ataque e o tempo, e tem que saber a quantidade da manutenção. É perguntado das 2 formas. Se você não sabe uma, raramente vai saber a outra, tá? Então, tem que saber as 2. Isso é obrigatório da gente saber. Bom, qual que é o tratamento definitivo? Gente, a pré-eclâmpsia geralmente ela vem por conta do bebê. Então, eu tenho que interromper a gestação. Qualquer pré-eclâmpsia que sobrepassou 12 horas com a pressão arterial elevada, eu vou interromper a gestação. Tá? O que é interromper a gestação? Eu vou fazer uma cesárea. Eu vou tirar este bebê, porque senão tem muito risco dessa mãe fazer uma eclâmpsia. Perfeito. Então eu sei que esta mãe, ela está em pré-eclâmpsia e tudo mais. E aí vem um caso clínico falando para você, já te dando um diagnóstico de pré-eclâmpsia grave, que a mãe entrou em pré-eclâmpsia grave. E lá, enquanto você estava tentando pegar uma via para poder fazer o sulfato de magnésio como profilaxia, ela começou a ter uma convulsão tônico-clônica. Qual é o seu diagnóstico? Gente, não importa. Convulsionou grávida é uma eclâmpsia, tá? Não importa. Convulsionou grávida é uma eclâmpsia, tá? Geralmente essa paciente ela tem uma pré-eclâmpsia ou é uma paciente que já tem alguma alteração neurológica, que já está acostumada a ter convulsão, né? Já é comum ela ter convulsão. Mas, caso contrário, é eclâmpsia. É eclâmpsia. Diagnóstico. Está grávida. Convulsionou. Tem critérios de pré-eclâmpsia? Pronto, fechou. É eclâmpsia.
Como eu vou manejar essa mulher? Eu vou solicitar os exames que estão aí para vocês e, principalmente, vou fazer o protocolo básico de convulsão, tá? Vou acalmar essa mulher, colocar ela em posição certa, garantir que a via aérea dela esteja permeável, evitar alguns estímulos, começar a monitorar o bebê e já entrar de imediato com sulfato de magnésio. Sulfato de magnésio é o tratamento de primeira eleição para crise de eclâmpsia. Vou fazer a dose de ataque de 8 gramas em 12 cc. Rápido, tá, gente? Mais 5 gramas em 10 cc intramuscular. Vou fazer, basicamente, o primeiro endovenoso e o segundo intramuscular, tá? Então, vou fazer duas formas desse sulfato de magnésio em ataque para esta mulher. Posso utilizar antihipertensivo? Posso. Rodar ali a sua hidralazina, seu labetalol ou a nifedipina. Estabilizou a mulher, parou a convulsão, deu uma estabilizada nela, corre para a sala de parto. Vou ter que fazer a interrupção da gestação dessa mulher. Tá? Eu tenho de 30 minutos a 8 horas após a crise de eclâmpsia para interromper essa gestação. Tem que interromper, gente. Tem que tirar o bebê. Tem que tirar. Uma coisa que vocês têm que ficar muito atentos é maduração pulmonar, tá? Sempre levar em consideração a maduração pulmonar. Por quê? Muitas das vezes eles colocam lá para você que é uma eclâmpsia. Só que a mulher ela tem 33 semanas de gestação. Qual seria a conduta? Ela já te dá tudo. Aí vai ter duas alternativas que são muito parecidas. Todas elas falando do sulfato de magnésio na dose certa, na via certa. Vai falar de um antihipertensivo. Vai falar para você de tudo isso. E aí vai falar que precisa interromper a gestação. Ok, tá tudo certo. Mas se essa mulher tem 33 semanas de gestação, o pulmão do bebê não está maduro o suficiente. O que você precisa fazer? Maduração pulmonar. Então, esta mãe, antes de entrar no parto, ela precisa madurar o pulmão do bebê. Como que a gente faz a maduração de pulmão de bebê? Vou fazer com dexametasona ou betametasona, intramuscular ou melhor ainda, intravenoso. Tá? Qual que é a melhor? Qual que é a de eleição? Dexametasona. Tem menos efeitos adversos, tanto para a mãe quanto para o feto. Tá? Então, vamos fazer dexametasona também, a fim de madurar o pulmão desse bebê. Dexametasona... Tem uma pergunta. O metildop, então, ele não é usado em âmbito hospitalar. Ele é mais para ambulatorial, quando tem um diagnóstico de pré-eclâmpsia, mas se a paciente chega com níveis pressóricos altos, a gente tem que usar nifedipina, labetalol ou hidralazina, é isso? Isso. Quando a gente tem uma paciente com... Ela pode estar com uma pré-eclâmpsia leve, então ela não vai ficar totalmente internada. A gente vai tentar monitorar essa mulher. Então, como que a gente vai fazer? Controlar essa pressão dessa mulher. Como que a gente vai controlar? A gente pode utilizar ali, no âmbito hospitalar, a hidralazina, o labetalol. Agora, se essa mulher já teve uma pré-eclâmpsia leve, já foi tratada no âmbito hospitalar, ela não vai morar no hospital, ela vai voltar para casa. Só que ela precisa voltar para casa com tratamento com antihipertensivo. E qual é o de escolha? Alfa-metildol. Perfeito, valeu. Via oral. Os outros que é hospitalar é endovenoso. Pode falar. Eu não entendi. É nessa questão do manejo, voltando aqui para a pré-eclâmpsia, onde tem o AINES, que é de 12 a 36 semanas. Eu utilizo ele quando é leve ou quando é grave? Você vai utilizar o AS nos dois âmbitos, leve e grave. E quando é que eu vou saber que eu vou usar ele e não o sulfato de magnésio? Ah, tá. Porque o AS aqui, ele não é tratamento de pré-eclâmpsia. O AS, ele é profilaxia de síndrome de HELP. Tá? Ele é profilaxia para você não ter nenhum evento tromboembólico. Então, o AS, ele não vai importar para pré-eclâmpsia, ele vai importar para complicação de pré-eclâmpsia que não é eclâmpsia.
Então, toda paciente que tem o risco de ter, que já tem a pré-eclâmpsia, sim, eu tenho que fazer a profilaxia dela. Com a S. Agora, como você vai fazer profilaxia de eclâmpsia? Porque qual que é o maior problema da pré-eclâmpsia? É ela entrar em eclâmpsia, certo? Uhum. Então, como que você não deixa essa mulher que está com pré-eclâmpsia entrar em eclâmpsia? Você utiliza uma profilaxia também. Com o quê? Sulfato de magnésio. Entendi. Então, o AS, ele é profilaxia de evento tromboembólico. Ele não faz com que a mulher não tenha uma eclâmpsia. Ele só não deixa ela ter um infarto, um AVC isquêmico ou algum outro problema tromboembólico. Agora, o sulfato de magnésio, esse sim, esse só é utilizado para prevenção de convulsão. Esse é o gold standard, esse tem que ter. Entendi. Na hora. Certo? Certo? Mais alguma pergunta, pessoal? Beleza. Então, na eclâmpsia, convulsionou, a gente precisa interromper a gestação, tá? Você vai interromper. Na pré-eclâmpsia, se essa pré-eclâmpsia durou mais de 12 horas, tem que fazer parto também, tem que interromper a gestação. Bueno, crise hipertensiva é muito semelhante à crise hipertensiva em gestante, é muito semelhante à crise hipertensiva no adulto, tá? Se essa mulher está com uma pressão arterial muito elevada, acima de 180 a 120, isso é uma emergência hipertensiva que provavelmente vai ter já uma lesão de órgão-alvo. Porque pare e pensa comigo, se a mulher está fazendo uma pressão arterial elevada, está grávida, está muito elevada essa pressão, qual é a chance dela já ter uma proteinúria? É muito alta. Ela já tem uma proteinúria. Se ela já tem proteinúria, ela já tem uma lesão de órgão-alvo. Então, a gente sempre vai tratar como uma emergência hipertensiva, tá? A mulher grávida, geralmente, ela é uma emergência hipertensiva. Então, eu vou levar ela já direto para o hospital. Vou reduzir essa pressão arterial endovenosa, tá? Gestante, o que eu vou utilizar? Hidralazina. Em crise hipertensiva, em gestante, de emergência, o que eu vou utilizar? Hidralazina endovenosa. Esse é o tratamento ideal, tá? Hidralazina endovenosa para gestante. Ah, Guilherme, mas lá não tinha hidralazina, só tinha labetalol endovenoso. Pode dar também. Labetalol endovenoso é uma segunda linha para gestante. Mas, se tem labetalol e tem hidralazina, qual que eu vou preferir? Hidralazina. Ah, e se não tiver dano ao órgão-alvo? A gente já só está com uma pressão arterial elevada, então você vai dar metildopla, tá? Não vou dar nada além de metildopla para essa mulher. Bioral. Agora, uma coisa que é bom saber, tá? Mas não precisam ficar tão... como é que eu vou falar? Tão surtados com essa parte, tá? Síndrome de HELP, ela é uma complicação bem grave da pré-eclâmpsia. Sim, eu tenho que saber. O HELP, ele vai significar hemólise, elevação de enzima hepática e plaquetopenia. O diagnóstico, ele deve ser feito por laboratório. Então, peraí, se eu estou falando que síndrome de HELP é uma complicação grave de pré-eclâmpsia, o que a mulher tem que ter? Pré-eclâmpsia. Ela tem que ter pré-eclâmpsia. E, geralmente, ela não vai estar tratada. Porque se ela está tratada, ela não vai ter um síndrome de HELP. O síndrome de HELP, ele vai ocorrer o quê? Uma hemólise massiva, vai destruir muita hemácia dessa mulher, o que vai aumentar o DHL ou LDH, tá? Vai aumentar bastante, vai ter alguns esquizócitos e também vai ter o quê? Plaquetas diminuídas e elevação de TGO e TGP. Eu, se eu fosse vocês, eu dava assim, uma esquecida nesse esquizócito. Foquem no LDH que vai aumentar, na plaqueta que vai diminuir e no TGO e TGP que vai aumentar. Por quê? Porque são esses que fazem diferença.
Porque dentro de um síndrome de HELP, eu preciso saber se esse síndrome de HELP ele é grave, moderado ou ele é leve. Como que eu vou saber isso? Vocês começam a notar que o LDH ele está igual para todos? Então não é pelo LDH que você vai achar se é leve, moderado ou severo. Olha o TGP e TGO. Se ele está maior de 40 até 70, ele é leve. Agora, se ele é maior de 70, eu não consigo distinguir se ele é moderado ou se ele é grave. Então, no final, o que faz a maior distinção? É a plaqueta, gente. Se a plaqueta baixou de 50 mil, está grave. Se está entre 50 mil e 100 mil, está grave. Se está entre 100 a 150 mil, está leve. Perdão, falei grave nesse aqui, né? É moderado. Se está entre 100 e 150 mil, é leve. Foquem muito na plaqueta para vocês saberem se é leve, moderado ou grave. Porque é só na plaqueta que eu tenho a diferença entre todos os níveis. E lembra que aqui não é leve, moderado, grave, tá? O 1, ele já começa no grave. O 2, ele é moderado. E o 3, ele é leve. Essa aqui é o que a gente mais tem que tomar cuidado. Eu não me lembro na minha prova de ter caído no síndrome de HELP, tá? Eu achei um pouquinho difícil de cair, mas é bom você saber. É bom vocês saberem. Não lembro de ter alguém falando que caiu isso na prova. Mas é bom saber. Bom, o que mais que eu vou ter para suspeitar? Mas, Guilherme, não me deu nenhum exame. Não tem como eu saber se o LDH está alto. Não tem como saber se a plaqueta está baixa, se o TGO-TGP está alto. Como que eu vou poder saber? Eu vou poder saber pela clínica. Esta mulher ela vai ter uma pré-eclâmpsia e ela vai ter uma pré-eclâmpsia com dor intensa em epigastro ou em quadrante superior direito. Essa mulher vai ter uma pré-eclâmpsia com dor intensa em epigastro ou em quadrante superior direito. Vai ter náuseas e vômitos, pode ter uma dor de cabeça, pode ter edema nas pernas, pode evoluir para um desprendimento prematuro de placenta, pode evoluir para uma coagulação intravascular disseminada, pode fazer uma insuficiência hepática, pode acontecer. Mas assim, onde que eu tenho que focar? Dor no epigastro.